Salve, salve, a paz! Você agora vai assistir o podcast Cristo Rua. Vamos falar de Jesus, de missão, evangelismo e do reino de Deus. Então, compartilhe e evangelize. Tamo junto! Salve, salve, rapaziada, paz do Senhor a todos! Estamos aqui mais um episódio, do podcast Cristo Rua. Então, assiste, compartilhe, evangelize, tá bom? E vamos soltar o pino da granada. Hoje eu tô aqui com a minha irmã, com a minha parceira, Fran. E nós vamos falar aí muito de reino, de missão, de evangelismo e principalmente de Jesus. Saudação, Fran. Muito obrigada. Pode se apresentar aí. Muito obrigada por essa oportunidade. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu conheço o pastor Fabrício há um tempo, né? E amo ver o coração missional que você tem e que a sua igreja tem. E para mim é uma delícia estar aqui porque eu também amo missões, faço isso dentro de escolas e eu espero contribuir aí para a vida de vocês, para o chamado de vocês. Quem sabe você que está ouvindo aqui, né, tá perguntando para Deus, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso honrar o Senhor com meus dons, com meus talentos? E talvez essa seja a oportunidade, né? Estar dentro de escolas, amando os alunos, os professores, realmente é incrível. Glória a Deus, é isso daí. E cada episódio que nós estamos trazendo é uma oportunidade, como a Fran disse, é uma oportunidade de você entender e se encaixar e vir participar, né? Porque tem algo que Deus vai cobrar de nós, hein? O que você fez com o seu dom, com o seu talento e com o tempo que eu te dei, né? Não vai ter como dar desculpa lá em cima não, tá? Então, ouça até o final, participe, compartilhe e se você se identificar, venha fazer parte de tudo isso. Amém? Fran, fala algo pra mim. Quem que é a Fran hoje? Me diz. Mãe, trabalha com o quê? Ok. Serve aonde? O povo conhecer um pouco pra gente ir entrando aí. Beleza. É melhor falar para a câmera? Posso falar para você? Pode falar pra mim, pra câmera, fica à vontade. Bom, meu nome é Francine, tá? Mas eu falo Fran porque é mais fácil. Mais fácil, né? Eu sou casada, vai fazer 23 anos daqui uma semana, né? 23 anos de casada com o Klaus. E nós temos 2 filhos, o Gabriel, de 21, e a Laura, de 17. E a gente está em Valinhos há 2 anos e pouquinho, né? Mas eu trabalho com capelania escolar já há alguns anos, né? Então, o que eu faço? Eu trabalho dentro das escolas através de uma organização chamada Mocidade para Cristo. Essa organização ela está no Brasil há 73 anos. Nossa. E o alvo dessa organização é a evangelização de jovens, adolescentes e crianças. E o ambiente onde a gente atua mais especificamente são as escolas, né? Que é um baita de um campo, né? Exato, e é um campo pronto para a ceifa, né? E através de projetos, especialmente de resgatar princípios e valores na vida dos alunos, né? Trabalhar saúde emocional, trabalhar relacionamento interpessoal, combater, né, violência escolar, bullying, e a gente traz, então, através de projetos pedagógicos, desde os pequenininhos até o ensino médio, né? Através desses projetos a gente consegue alcançar o coração deles, né? Lembrá-los que eles são valiosos, lembrá-los que esses princípios que provavelmente eles aprenderam com pai, mãe, vó, né? E que ficou tão atrás, né? Porque a galera hoje já não se importa mais com respeito, com honra, com honestidade. E a gente resgata isso, fala, isso é importante. E aí, conforme a gente vai trabalhando com eles vão trazendo a memória deles que provavelmente já vivenciaram esse tipo de princípios na vida deles e que é bom. É bom fazer a escolha por princípios, né? E valores que são universais e que são eternos. Hoje em dia a escola, ela deixou um pouquinho esse lado de princípios? Eu acredito que sim. Né? A escola ela acabou focando muito no lado acadêmico, que é importante, né? Pedagógico.
E a gente acabou deixando de lado, né? A gente que eu falo, o sistema educacional mesmo, essa parte, né? Alegando, por exemplo, que não podemos mexer em muitas coisas porque fere o Estado laico, mas eu acredito que princípios e valores, eles vão muito além do Estado laico ou não, Sim. né? Ele tem, inclusive, a própria sociedade, independente do que as pessoas acreditam, todo mundo quer ser alvo de pessoas que tenham princípios e valores, né? Conviver com pessoas. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa desonesta, ninguém quer trabalhar com uma pessoa que é desrespeitosa. Então, mesmo que você não ande com Jesus, esses são princípios fundamentais. Do ser humano, né? Do ser humano, Sim. né? Mas muitas vezes na escola isso é deixado de lado, não tanto assim como isso é errado, mas não temos tempo de trabalhar Sim. isso. E essa é uma oportunidade que a gente tem. Parece né? que no Japão, né, que eles trabalham 3 ou 4 anos, né? Antes da educação, vem como se diz? Antes do lance somente ensinar a ler e escrever, vem os princípios. Eles trabalham eu muitos acredito- princípios, caráter. Eu não tenho conhecimento disso, eu mas tava eu vendo sei essa assim semana. e eu sei o quanto o Japão honra a questão. É uma forma totalmente diferente de Sim. enxergar a educação, Sim, né? Então, assim, existe uma honra muito grande com o professor, o que não acontece aqui no Ocidente, né? Hoje em dia, ser professor é algo que ninguém quer ser, infelizmente, porque é a principal profissão. Todas as profissões existem porque existiu um professor por trás deles, né? Então, Professor, realmente, pedreiro, Exato. seriam, né? Exato. Seria- Deveriam estar com grande honra. Nível né? hard, como um médico, né? Exato, mas infelizmente não é assim. Como que nasceu essa chama? Indo para esse lado, porque a missão ela tem vários leques, né? Várias abas, né? Mas esse lance de escola, você se viu dentro de algo? Foi alguma necessidade sua? Você foi indicada para isso? Como Sim. nasceu esse lance da escola? Olha, eu quero servir nesse campo missionário. Isso é muito legal. Por quê? Porque eu fui uma adolescente que, apesar de estar dentro de uma igreja, não tinha conhecido Jesus ainda. Sim. Não tinha me rendido a Jesus. Então, eu costumo dizer que eu tinha duas vidas, né? A vida quando eu estava na escola, que eu não queria que ninguém soubesse que eu participava de uma igreja, Sim. porque eu não tinha atitudes de uma pessoa que andava com Jesus, e a vida de domingo. De domingo eu era crente, né? E durante a semana, não. E existiam pessoas que investiram em mim, que não desistiram de mim, porque eu fui uma adolescente rebelde, eu fui uma adolescente, assim, desrespeitosa com professores. A minha mãe sempre trabalhou na área da educação, né? Sim. Minha mãe foi a minha diretora até o 9º ano, né? Na época ainda não era 9º ano, era 8ª série, que eu não Sim. terminava o Fundamental 2. E minha mãe sempre foi uma diretora muito pulso firme, né? Então, quando eu fui para o ensino médio, que eu fui para outra escola onde eu não tinha mais minha mãe como diretora, eu entendi, né, na minha super sabedoria adolescente, que ali eu podia ser quem eu quisesse ser. E aí eu comecei a agir de formas ruins. Eu matava muita aula, eu tinha condutas que não era legal nem para quem não é crente, né? Mas, mesmo assim, eu me mantive indo à igreja, né? Porque Sim. era aquela coisa da vida dupla. E nessa época da minha adolescência, o pastor que é meu pastor até hoje, que é o Ricardo Costa, veio para minha cidade e começou a ser o pastor da nossa igreja local. E começou a me discipular. E eu comecei a realmente entender o que era o evangelho, entender que vale a pena a gente fazer uma escolha por Jesus, né? E aquilo foi me impactando. Eu estava no ensino médio e Deus foi me confrontando com as verdades do evangelho. E até que chegou um momento onde eu me rendi a Jesus, eu estava terminando o ensino médio, né? E aí eu, olhando para isso, hoje, eu penso assim, puxa, se alguém tivesse falado de bons princípios para mim quando eu estava dentro da escola, minha vida teria sido diferente. Minha vida é maravilhosa, Deus é bom, Deus redime muitas coisas, mas eu fiz muita coisa que eu colhi consequências ruins, né? Por mais que foi na era da ignorância, Exato. mas o plantou, vai Exato, colher. o que a gente planta, a gente Vai colhe. colher. Então eu fiquei pensando, puxa, eu fico imaginando se tivesse alguém que tivesse investido na escola de levar princípios e valores, será que eu não teria tido uma... Porque você tem algumas amizades que você fala, Exato. poderia estar
do jeito que eu estou hoje, né? Exatamente. Em Cristo, né? Então, quando eu olho para a escola, eu vejo assim que foi a época que eu me rendi a Jesus, né? E eu falo, eu quero ajudar essa geração, né? Esses adolescentes que estão nessa faixa etária a saberem que eles têm um propósito, que existe um Deus que os ama, que eles não estão sozinhos, por Não são mais órfãos. não são órfãos, por mais que eles vivam situações difíceis, pessoais, né? Deus está ali e Deus quer atraí-los para Ele. Né? Então, assim, isso me motiva demais, porque eu lembro da minha adolescência, eu lembro da Fran adolescente, né? Que fez escolhas erradas, né? E óbvio, fiz porque eu quis, ninguém me induziu, apesar de, né, como você acabou de falar, as amizades, elas são um grande peso na vida do adolescente, ele pode ser tanto te afundar como te erguer, né? E as minhas me afundavam. Mas eu quero ter essa possibilidade de hoje fazer a diferença na vida de adolescentes, né? De falar, olha, eu tomei atitudes que talvez você esteja tomando hoje. Então não é uma coisa que foi tirada de um livro, é uma coisa que foi da vida real. Sim. Da vida real. Eu participo dessa organização, né, da MPC há bons anos, desde que eu era adolescente, Sim. né? Desde essa época. Então, assim, como o intuito principal da MPC é resgatar, né, a vida de jovens adolescentes, isso sempre foi sendo alimentado no meu coração, né? Mas com a minha experiência pessoal, isso cresceu muito. Onde que é a base da MPC? A base fica em Belo Horizonte. Belo Horizonte, isso. Eu já ouvi Nós temos falar. um acampamento maravilhoso lá. Todo ano nós estamos, nós como família, né, na minha casa, eu, meu marido e meus filhos, estamos lá em janeiro. A gente serve todo janeiro lá. Sim. Todo janeiro não, mas parte de janeiro a gente serve lá num treinamento de líderes, né? Eu conheci meu marido nesse treinamento. Olha. Ele foi fazer, em 98 ele foi fazer o treinamento e eu estava como equipe. E aí nós nos conhecemos lá e é muito legal ver como Deus vai construindo, né? Porque nós tivemos nossos filhos começaram aí como os filhos dos equipantes, né? E hoje eles são equipe também. Hoje todo mundo serve. E a MPC, ela é uma igreja ou uma organização? Não, ela é uma organização interdenominacional. Então, ela trabalha em parceria. Pode servir. Sim, parceria com pessoas que são discípulos de Jesus. Não interessa a denominação, né? A gente tem, lógico, os nossos pilares, os nossos fundamentos de fé. Então, para você ser um voluntário com a gente, você precisa ser um discípulo de Jesus. Precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio viver a vida que a gente não conseguiu viver aqui, que ele cumpriu o seu propósito, que ele morreu no nosso lugar para pagar o nosso pecado, mas que ele ressuscitou e através da ressurreição dele a gente tem a vida eterna. Então, se a gente tem pessoas, independente da bandeira da igreja, que creem nesses fundamentos, elas podem servir com a gente. E eu falo que a MPC é um grande presente para mim, porque a gente vê muitas vezes pessoas presas às suas denominações, né? E por conta disso, elas olham e falam: a minha denominação é melhor que a sua. Ou eu não posso trabalhar junto com você porque nós somos de denominações diferentes. Carrega a placa, né? Exato. E a MPC trabalha muito do oposto disso, né? A gente tem pessoas aqui mesmo em Valinhos, eu tenho voluntários de diversas igrejas. Sim. Que são pessoas muito queridas, irmãos amados, que tem amado também as escolas, né? E é isso que importa. Aí a gente se junta para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer nas escolas. E qual que é o maior desafio de entrar numa escola para falar de princípio, né? Sim. O maior desafio é porque quando Tem diversos desafios, né? Sim, muitos. Mas vamos lá. Mas o maior é porque quando você se apresenta, né? A nossa organização, ela já tem o nome cristão, porque ela é Mocidade para Cristo. Sim. Então, a gente se apresenta como uma ONG cristã, né? Que está ali para levar princípios e valores. E o grande desafio, o maior desafio é que muitas pessoas ouvem: estou aqui vindo plantar uma igreja, né? O que não é uma verdade. Sim. Então, assim, o desafio é mostrar para a equipe gestora da escola, para os professores, que não tem nada a ver com religião, que religiosidade e espiritualidade são coisas totalmente diferentes, né? Enquanto a religião vai trabalhar um dogma, né, e conceitos de uma denominação X,
né? A espiritualidade tem a ver com como você enxerga a sua vida. Como ser humano, Como né? ser humano. Por que que eu tô aqui? Por que que eu existo? Né? Então, a gente vai trabalhar, ajudar os alunos a pensarem sobre isso. Né? Então, esse é o maior desafio. Quando a gente consegue mostrar para a escola que a gente não está indo levar uma religião, a gente não está indo plantar uma igreja ali dentro, aí as portas se abrem e as pessoas veem que realmente é isso. Queria até contar um testemunho. A gente ficou 2 anos numa escola aqui em Valinhos, que foi um trabalho incrível, né? Quem nos chamou foi a diretora. Ela chamou assim, porque eu escrevi um e-mail para todas as escolas de Valinhos, né? Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Eu peguei o e-mail institucional das escolas e mandei um e-mail me apresentando. Foi logo que aconteceu um ataque numa escola em São Paulo, uma professora morreu, saiu em todas as mídias e tal. E eu mandei esse link dessa situação, desse ocorrido, e falei, olha, eu trabalho para que essas coisas não aconteçam dentro das escolas. Né? O meu trabalho é para prevenir isso. Se vocês estiverem interessados, eu estou à disposição para apresentar os meus projetos. E essa escola, a diretora viu o meu e-mail e pediu para a coordenadora me chamar, que ela queria conhecer. E aí nós ficamos 2 anos nessa escola. Mas o que eu queria dizer é que, além de ter sido muito abençoador, porque a gente trabalhou na vida de todos os 3 turnos da escola, foi algo incrível, assim. Quem nos chamou, quem pediu para nos chamar, foi uma diretora que era espírita. Uma diretora que poderia ficar preocupada, tipo, se vocês são uma organização cristã, ligada mais às igrejas evangélicas, será que vocês não vão querer fazer algo aqui que não tem a ver com... Poderia ser uma pedra no sapato. Exato, né? Mas ela mesmo... Talvez uma diretora crente não teria... Exato. Por causa da placa da igreja dela, né? Pode ser. E aí ela, assim, tanto ela como a vice são pessoas que frequentam o espiritismo e elas declararam para mim e para minha equipe, olha, o trabalho de vocês é muito válido e muito importante. Foi pra gente um tempo abençoador, né? Que vocês estiveram aqui. Então, assim, é muito legal quando a pessoa, assim, abre a mente, né? Porque eu acho, assim, muitos assuntos as pessoas estão formatadas, elas não querem realmente entender o que é. Ouviu aquilo, ela já se fecha. É que existe também uma situação que muitos começaram a vender, eu falo até vender, né? Muitos começaram a vender que Jesus, ele é só Jesus dos crentes, né? Exato. Que não entende que Deus deu seu filho para o mundo. Exatamente. E o mundo, né? O mundo contém outras religiões, o mundo contém até o que é ateu. Exato. Então venderam esse merchan, essa mercadoria de que Jesus, ele é Jesus só para os crentes. E é engraçado porque, assim, né? A própria Bíblia é muito clara em relação a isso, né? Jesus convivia com publicanos, pecadores, né? Estava ali porque o reino era para todo mundo, né? Mas existe, infelizmente, essa questão. E hoje esse trabalho da MPC nas escolas, tem um período, tem um tempo estimado? Sim. Então, a gente tem vários projetos, né? Só aqui em Valinhos, a gente está trabalhando 3 projetos diferentes. Então, cada projeto, ele tem um tempo de duração, ele tem uma forma de ser executado, né? Dependendo da faixa etária, nós vamos começar agora, né, em abril, mais 2 novas escolas com um projeto de Fundi 1, que é do 1º ao 5º ano. E esse projeto, ele tem uma duração de 3 meses. No máximo 3 meses, entre 2 meses e meio a 3 meses, né? Dependendo, às vezes tem uma semana que a escola não pode, então a gente fecha em 3 meses. E aí, esse projetinho é uma contação de história e a gente dá um livrinho de presente para todos os alunos. E essa história chama Grande Festa, esse livro, que conta a história de um leão, que é o rei da floresta, que vai fazer uma festa na floresta, e aí ele chama como equipe para organizar essa festa 9 vagalumes, que são chamados da Turma da Luz. E esses vagalumes, cada um tem uma personalidade. Então, a gente vai trabalhar também as personalidades das crianças e tal. E aí, nesse projeto, a gente trabalha princípios de liderança. Princípios de liderança para criança,
né? Porque, independente de ser criança, você já é referência em alguma coisa. Você pode se comportar como algo que alguém vai te imitar, né? Até mesmo porque dentro da escola já se trabalha o... aquele líder de aluno, como chama? Tem o aluno, né? Que é o aluno ajudante lá. Que é o... Sim. Nossa, minha esposa falou esses dias na igreja de classe, é o não sei o que lá de classe, né? Agora me fugiu também. Sim, Já né? trabalha isso. Tanto quando a gente vai. Representante de Representante classe. Quando a gente vai, cada semana é um, né? Então Sim. a professora, a gente pede ajuda de alguma coisa, e fala, fulano que é o representante de classe hoje vai ajudar. Então a gente trabalha esses princípios de liderança, trabalha princípios de trabalho em equipe, e aí a gente constrói isso com eles, né? Baseados em valores, fundamentos que a gente sabe que são essenciais, né? Então, nesse caso, esse projeto dura 3 meses. Aí a gente tem um projeto para Fundamental 2 e médio, que chama Capaz, né? Capacitando Pacificadores. E a gente vai trabalhar com eles também, princípios, toda semana. Uma vez por semana a gente vai à escola e trabalha um princípio com todas as salas. E ele tem uma duração de um semestre, né? De letivo. E aí, se a escola achou legal e quer continuar, a gente continua mais um semestre. A gente fecha o ano com a escola. Né? E a nossa ideia, assim, antigamente era, se a escola quiser, pode ficar anos e anos, mas a gente tem entendido, assim, uma estratégia que Deus tem nos dado para que a gente abençoe mais escolas. Porque senão a gente fica preso numa escola só. Mesmo porque não tem equipe, né? Exato, porque a MPC, ela trabalha com voluntariado, né? Então, assim, o voluntário nem sempre ele consegue estar ali, porque é um horário comercial, né? Nós estamos na escola na hora que as crianças estão na escola, que os adolescentes estão na escola. E o povo trabalhando. E o povo está trabalhando. Então, nessa escola que eu falei que a gente fez os 3 turnos, os nossos voluntários da noite eram pessoas que trabalhavam durante o dia, né? Mas tinham disponibilidade à noite, então eles serviam com a gente à noite também. Mas a grande maioria que a gente faz nos projetos é manhã ou tarde. Então a gente depende de voluntários que estejam ali, né? A gente depende de pessoas que tenham essa agenda flexível para poder estar servindo com a gente. Tá servindo. E se alguém aqui da região que está assistindo e quiser se identificar, quer trabalhar, entre em contato com você. Sim, entre em contato. Depois você pode até deixar os meus contatos aí, né? Fica lá os contatos. E a gente geralmente faz um check-in de voluntários, né? Inclusive vai acontecer esse sábado agora, daqui 2 dias. E nesse check-in a gente apresenta quem nós somos, por que nós fazemos isso, né? Qual a importância de estar dentro da escola, como a gente faz isso e como as pessoas podem se juntar a nós, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, eu não consigo, não vou me envolver porque eu não consigo estar na escola. Mas servir uma escola não é necessariamente só estar lá no momento de um projeto, né? A gente faz, por exemplo, café para professores. Amanhã mesmo eu vou fazer café para 2 escolas, para apresentar o projeto para os professores. Então, eu tenho voluntários que não podem estar lá, mas eles estão ajudando na organização desse café, doando um bolo, ofertando, orando, sendo um intercessor enquanto a gente está ali, né? Então, assim, tem como você se envolver de diversas maneiras. E eu quero convidar, né? Quem você que é de Valinhos, Vinhedo, aqui da região, vem participar ou entre em contato comigo, porque as escolas realmente são campos brancos, eles estão prontos para a ceifa, né? E Jesus já nos disse lá na Bíblia, né? Lá atrás, que a gente tem que pedir ao Senhor da seara mais trabalhadores. Então, essa é um desafio que sempre vai ter, né? E a gente precisa de mais trabalhadores, porque tem muitos corações de crianças, adolescentes que ainda precisam saber disso, que existe um bom pai que as ama, que quer construir algo lindo na vida delas, quer colocar os valores do reino de Deus, que sempre vale a pena, né? E quanto mais gente disser sim para Jesus, sim para esse chamado, mais alunos vão ter a oportunidade de experimentar isso. Glória a Deus. E tem uma faixa etária de idade? Para ser voluntário? Não, para que talvez tenha um pouco mais de bloqueio, um pouco mais de dificuldade, né? Porque, tipo Você fala assim, dos alunos, os né? alunos, Sim. Tem uma faixa etária? Sim. É os mais novos ou os mais adultos? Os mais velhos, os mais né? velhos. Ensino médio é o mais desafiador. Isso. Porque... Imagino. Porque já a gente lidar com os jovens na igreja, a gente já entende isso daí. Mas... Primeiro, por ser adolescente, está nessa fase de questionamento, de rebeldia, muitas vezes. Mas
Principalmente porque existe muita doutrinação dentro das escolas, Sim. né? Existe aquele professor que não dá só a matéria dele. Ele vai estar ali doutrinando com ideologias na cabeça desses adolescentes que estão em formação, que estão buscando sentido de vida, Estão confusos, né? Sim, então assim, a gente muitas vezes tem situações quando a gente está fazendo o projeto com o ensino médio de ser questionado, né? De ser questionado sobre religião. E é engraçado que a gente nem fala sobre religião, né? E aí, às vezes a gente até pergunta, mas por que você quer saber disso? Ah, porque vocês são de alguma religião, não são? Ué, se a gente mas por que você está perguntando isso? Ah, porque vocês falam de coisas, tal, né? E aí, Bíblia. e a gente nem usa, né? Assim, muitas vezes nos nossos projetos, quando a gente vai, por exemplo, falar sobre honestidade, né? A gente pode até usar um texto bíblico, né? Mas a gente não costuma, a gente tira todo esse jargão evangélico, cristão, né? Então a gente chega lá e fala, olha, gente, honestidade, fidelidade, é algo que você gosta, não gosta que alguém seja fiel a você? Não é ruim quando alguém te trai? Então, ser fiel é uma coisa muito importante, né? E existe, inclusive, Muitas das vezes eles imaginam que fidelidade é somente de namorado, Exato, de casamento, né? exato. Não entende que tem o lance da amizade, o lance da honra. E aí a gente usa assim, né? Existe, inclusive, uma frase muito importante que diz assim, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Então, eu cito uma porção da escritura, mas eu não falo, olha, porque lá na Bíblia, em tal lugar, está escrito assim. A gente usa verdades bíblicas, né? Mas tirando toda a roupagem de igreja, né? Mas eu acho que assim, a dificuldade maior é com esse pessoal por conta da doutrinação. Mas uma coisa muito interessante de ver também é que assim, muitos alunos, eles vêm de um berço cristão. Eles aprenderam sobre Deus, sobre Jesus, seja com os pais, com avós, né? Mesma coisa da rua, né? Exato, Quando exatamente. Rua, você vai falar e fala, não, eu sei, eu já ouvi. Exato. Mas não pratica. Exatamente, né? Por quê? Porque houve uma distorção do que é religião, do que é andar com Jesus, né? É aquela história do Jesus só dos evangélicos, ou o Jesus que é o cara legalzão, que você pode andar com ele e continuar com a sua vida toda errada e tá tudo certo, né? São as distorções. Exatamente. Então, assim, há muita distorção. Né? Mas existe uma grande parcela de alunos que vem de um berço cristão. E é muito engraçado, porque, como eu falei, a gente evita falar assim na Bíblia, e às vezes a gente cita alguma coisa, né? Tem um dia que a gente fala sobre amizade, então a gente fala ditados sobre amizades. Quem avisa amigo eles vão lembrando, né? E aí aí eles mesmos falam: tem um que é assim, há amigos mais chegados que um irmão. Falei, é mesmo, essa é boa também, hein? Aí um outro vira e fala assim, isso aí tá na Bíblia, não tá? Então você percebe assim que eles têm uma vivência disso. Sim. Mas o ambiente escolar, ele é meio que abafa isso, né? E a gente percebeu, né, caminhando com os alunos, eu trabalhava em outra cidade também, que os alunos que creem nisso, que os alunos que andam com Jesus, eles se sentem, não sei se seria a palavra acuado, mas eles, sabe? Eles não têm um impulso de se posicionar como cristãos, né? E essa é uma das outras estratégias que a gente usa na MPC também. A gente que é necessário. Exato, a gente tem um ministério chamado Estudantes em Ação, que a gente capacita adolescentes cristãos a se posicionarem nas suas escolas. Não como uma pessoa chata que vai falar para você que você tá errado ou não, mas falar, eu amo Jesus e eu ando com Jesus. Sim, e o legal de tudo isso é entender que, por mais que as escolas hoje é um campo missionário, aí vem as dificuldades. Uhum. A internet é uma briga, né? O próprio celular, o avanço, a tecnologia, tudo isso acaba, querendo ou não, é uma competição para quem quer fazer um trabalho missão. Porque eu imagino, né? Eu não peguei a era da missão antes da internet, mas eu imagino na minha época da escola que de repente seria um pouco mais fácil lidar com aquela galera antiga, que teria um pouco mais tempo, que se você tivesse, se naquela época, na minha época, se alguém me desse uma cartilha de Jesus,
eu ia ler ela inteira. Porque não tinha o que fazer. Porque eu já lia Cebolinha, Mônica, né? Sim. Então eu ia Você ler. já ia ler Agora, outro. hoje, com o celular na mão, às vezes, né, a pessoa nem consegue ter esse acesso. E querendo ou não, as pessoas, muitas das pessoas, quando vê um trabalho relacionado à missão, ao evangelho, pensa que a internet é um vilão. Mas, na verdade, a gente pode usar a nosso Sim, favor. com Eu, certeza. durante o tempo, eu tive um preconceito com o TikTok, né? E eu falava pra galera da igreja, falava, dá uma segurada no TikTok e tal, né? Mas depois eu entendi, peraí, e se eles for pro TikTok com Jesus, Exato. né? Que Exato. avanço que não é, né? E realmente é. Porque a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas do mundo, né? Exatamente. O dono do Facebook, ele é um dos principais ateu do mundo e ele patrocina o ateísmo, né? Que ele é o genro do Bush, se eu não me engano, e o escritório dele é naquela avenida mais famosa de Nova York, o prédio é o 666, o número, ele Não sabia. Então o dono do Facebook, ele é o maior patrocinador financeiro do ateísmo. E nós usamos a ferramenta dele para evangelizar. Exato. Você tá entendendo? Aham. Então Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as Exatamente. sábias. E nessa caminhada sua, qual foi assim? Você já pegou algum confronto na igreja, na escola? Conflito, que aonde o projeto entrou e deu e fez aquela diferença? Algum momento na escola que estava tendo algum conflito? Sim, sim. Só antes de responder isso, né? Você falando da internet, a gente tem na MPC um lema. E o nosso lema é ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha, que é Jesus. Então a gente está sempre andando conforme o mundo está andando. Então o mundo está usando a internet, a gente vai usar a internet. Sim. Né? Se o mundo está agora usando o TikTok, a gente vai usar o TikTok, porque se a gente não tiver lá, eles só vão ter conteúdo ruim. Sim. Né? Mas se tiver um conteúdo de qualidade ali, vai passar também na timeline deles, né? Então a gente tem esse lema, a gente não fica engessado em estrutura, né? O fundamento não muda, que é Jesus, que é a rocha. Mas a estrutura, ela é maleável, ela vai mudando conforme as gerações. Então a gente, né, sempre tem esse olhar atento também, né? Não é tipo, isso aqui a gente não usa porque não é de Deus. Pra gente não existe isso, né? E não deveria existir para ninguém. As pessoas fazem uma diferença entre sagrado e secular, né? E em tudo. E a gente não precisa ter isso. Tipo, domingo é sagrado, os outros dias é secular. Não, todo dia é santo. Todo dia você tá com Jesus. Todo dia você tem que honrar Jesus, né? E isso em todas as outras áreas. Mas, sim, né, a gente, geralmente, as escolas que abrem pra gente é porque elas estão com alguma situação que elas não estão sabendo lidar. Ou é sempre também próximo de alguma situação que nem aconteceu em São Paulo. Sim. Acontece alguma coisa daquela assustada. Fica com medo, exatamente. Não, a gente não quer que isso aconteça aqui. Sim, aí entra em ação. Mas a gente tem, assim, casos de alunos que vieram... a gente até fez, né, um formuláriozinho para saber, uma pesquisa, né, de opinião, assim, de como foi o nosso trabalho. E aí a gente teve, assim, testemunhos muito bonitos de alunos, sabe? De aluno falando assim, olha, eu não falava com a minha mãe há muitos meses. E depois do que vocês começaram a ensinar, eu voltei, eu perdoei minha mãe, eu pedi perdão. Isso aí é tão lindo. Sim, não tem preço isso, vai, né? isso aí não vai aprender na escola. Exato. Uma professora, por mais que não vai conseguir chegar nessa intimidade. Exatamente. A não ser, porque até mesmo pelo salário, né, a professora já vai tão desgastada para ensinar. E assim, cada vez mais o cronograma, né, pedagógico da escola está tão lotado que eles mal têm tempo para respirar. Sim. Então não tem como eles trabalhar essas competências emocionais com os alunos, porque eles têm que dar conta daquilo que é a matéria deles, que está dentro da grade deles, né? Então isso é uma ajuda para o professor também, porque às vezes graças a Deus, a gente conheceu muitos professores muito queridos, amorosos, que se preocupavam com o aluno não só né, como ser aluno, mas como ser humano. Sim. Mas mesmo assim, esse professor ele não dá conta de caminhar com alguém dessa forma, né? Então, assim, o nosso trabalho, ele contribui, ele soma com o trabalho da escola, né? A gente sempre fala isso para os professores quando a gente vai apresentar os projetos, a gente não está aqui para competir com ninguém, muito pelo contrário, a gente quer te ajudar a sua sala ser mais produtiva ainda, você conseguir lidar melhor, né? A gente teve uma professora que comentou com a gente
que no começo, quando a gente apresentou o projeto, ela ficou meio assim, não pelo conteúdo, mas porque esse projeto a gente entra na sala e pega 10 ou 15 minutos de aula de um professor. Sim. Então o professor está ali dando aula, ele tem que parar para a gente fazer a ação nossa e aí a gente sai. E aí ela falou isso, falou, olha, no começo eu ficava meio incomodada, mas eu percebi que toda vez que vocês iam na sala, eu não precisava ficar 10, 15 minutos que eu ficava todo dia pedindo silêncio, pedindo atenção, porque eles estavam ali refletindo no que vocês estavam falando. E quebra o gelo, né? Quebra a rotina, né? Quebra a rotina. Então, assim, é muito legal você ouvir isso de professor, sabe? Porque é óbvio, um professor tem um tempo, 45 minutos de aula, não são nem mais 50. É muito pouco tempo, né? Até o professor sair de uma sala e ir para outra, dependendo do tamanho de uma escola, ele já perdeu 5 minutos. Sim. Né? Chegou, os alunos têm que acalmar, assentar, não só sentar na cadeira, mas assentar o pensamento, né? Ficar tranquilo para começar a aula. Então, ele já tem um tempo muito curto. Então, realmente, quando a gente entra numa sala e pega ali que seja 10 minutos de uma aula, são 10 minutos preciosos. Sim. Né? Mas a grande verdade é que no decorrer da rotina da escola, muitas vezes um professor gasta isso pedindo silêncio, pedindo para a pessoa sentar, pedindo para prestar atenção. E aí nisso a gente também colabora, porque aí o aluno está ali prestando atenção no que a gente está falando, refletindo sobre aquilo, né? E a gente sempre fala, hoje eu não vim com a minha camiseta, isso aqui eu vim com a Semeando Esperança, né? Que é um lema da capelania, mas a gente usa uma camiseta que tem Tudo Muda Quando Você Muda, que é de um outro projeto nosso, um projeto chamado Escola da Vida, que é incrível também. E a gente usa essa camiseta quando a gente vai nas salas. E tudo que a gente fala para eles, a gente fala, você precisa colocar isso em prática. Você quer que tenha mais transparência das pessoas? Comece com você. Você quer que na sua casa haja mais generosidade? Começa com você, porque tudo muda quando você muda. Você pode mudar sua mãe? Não. Seu pai? Não. Mas você pode se mudar, não é? Então, e eles acabam aprendendo coisas que talvez nem em casa tem esse diálogo hoje, né? Sim, com certeza. Tem esse diálogo. E o projeto, ele rompe fora das escolas? Tem alguma situação que pode nascer na escola e também sair da escola? Sim. De alguma maneira? Aqui, por enquanto, a gente está há 2 anos, né? Então, assim, a gente realmente se concentra na escola, né? Mas a MPC, ela existe no mundo e no Brasil, nas 5 regiões do Brasil. Tem várias cidades atuando, né? Então, a gente tem MPCs mais antigas, tempo de casa, digamos assim, né? Que construíram um relacionamento na cidade que elas estão. Sim. Então, a cada 15 dias, eles fazem, a gente costuma chamar de clubão, que eles chamam esses alunos que são alcançados, essa galera vai num sábado se juntar, adorar a Deus, ou numa praça, em algum lugar. Top. Então, tem, né? A gente também tem um ministério de games, né? Então, assim, legal. O pessoal eu participei esses dias. Faz campeonato, né, de Free Fire, que é o que o pessoalzinho um pouco menor joga. Então, assim, tem outras realidades que são usadas, sim, fora a escola, né? E teve relato nessa sua missão toda, nesse tempo, teve algum relato de algum adolescente, tipo, aceitar Jesus mesmo? E falar, ó... Teve, né? Uhum. Tem testemunhos que falam, ó... Sim. Depois que vocês vieram... Eu tenho um testemunho muito bonito lá de São João da Boa Vista, que foi onde eu fiquei 5 anos. E uma vez nós fomos fazer essa Escola da Vida, que é um projeto de impacto. Ele é um projeto de 1 semana dentro da escola, né? Todo dia tem palestras e tal. E aí eu fiz, e eu lembro que tinha um aluno chamado Zé. Eu não lembro o nome deles inteiro, era o Zé. E era um menino muito rebelde nas palestras. Ele ficava fazendo barulho, ele ficava tentando atrapalhar. E para rebater isso, eu fazia o oposto, eu atraía ele, né? Falava o quanto ele era importante, falava que ele era especial, que eu estava feliz de conhecer ele, que eu estava feliz que amanhã, né, no outro dia a gente ia se ver de novo. E aí Deus foi quebrando o coração dele. E esse menino é muito complicado, é aquele aluno assim desafiador mesmo para a escola lidar. Enfim, terminamos o projeto, né? E aí a gente não apareceu mais na escola, mas aí o Zé começou a trabalhar no mercado perto da minha casa, que era um mercado que eu sempre ia, de repositor. E eu sempre conversava com ele, como é que você tá, Zé? Ah, tô me formando esse ano. Nossa, que legal, né? Se tornou um menino gentil, né? E aí teve um dia que eu fui no mercado com meu marido.
E ele tava ali repondo como é que fala? Prateleira? Na prateleira, mas Oi, gente, como é que fala no supermercado? Tem Corredores? nos corredores. Sim. Nossa, fugiu total. E ele tava no corredor dele, né, repondo, e eu vendo uma coisa em outros corredores, e meu marido pegou e passou por ali, né? E aí eu cheguei nesse corredor que esse menino tava repondo, e aí eu falei, oi Zé, tudo bem? Eu falei, esse aqui é meu marido, tal, né? Aí ele tava abaixado, repondo coisa, ele levantou, deu a mão pro meu marido, e ele falou assim, olha, eu queria te dizer uma coisa, sua esposa me ajudou a sair das drogas. O trabalho que ela fez na escola, né, fez com que eu realmente pensasse e mudasse minha vida. Aí esses dias, essa semana mesmo, eu tava vendo o rede social e vendo ele comprometido numa igreja, Sim. né? E eu falei, puxa vida, né? Às vezes você acha que... Plantou, né? Você acha que não vai... Alguém vai regar e alguém vai colher, né? Exato, né? Às vezes a gente está na escola, eu sempre falo isso para os meus voluntários, tudo que a gente faz. A Bíblia fala que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Então, às vezes, a gente está lá e a sensação no momento é que não fluiu nada. E ele recompensa todos os trabalhadores. Exato. É ele que recompensa. E a Bíblia diz que é com colheita, né? Sim, E com colheita certeza. não é algo pouco, né? O que é uma Exato. colheita? Você Colheita não é um maço, colheita né? não é um negocinho. Às vezes Exato. um maço de Jesus já estava bom, né, para nós. Aham. Mas é uma colheita. Eu acredito muito nisso porque em 2004, eu morava em Valinhos e trabalhava em Vinhedo. Uhum. E o rap naquela época estava bem, bem forte, era bem forte. Então o pessoal sabia que eu cantava rap, né? E tinha um projeto na capela Uhum. que era um clubinho, que eles falam clubinho, que era com pré-adolescentes, mas pré-adolescentes em situação de risco. Sim. Mas não tinha controle. Tinha pedagogas, psicólogos, diretoras, professores de teatro, alguma coisa. Inclusive, esse ator Daniel, que ganhou agora o Oscar, junto com a... Como chama aquela atriz que ganhou o Oscar? Fernanda Torre. Torres? Teve um filme que teve um ator de Campinas, Daniel, que Olha. também ganhou. Ele era Sério? professor aqui, de arte. Legal. Aqui. Conheci ele. E o que aconteceu? E era um projeto da prefeitura, mas eles estavam desistindo. Tipo, vamos encerrar. Não tem como, não tinha junto. Porque juntava-se 30 pré-adolescentes para tomar um café, ninguém sentava na mesa, era uma briga, ninguém respeitava, era uma desordem, sabe assim? Uma coisa, uma loucura. E para os profissionais era terrível ir para lá. Ninguém Sim, queria. ninguém queria. Ninguém queria, porque não tinha resultado. Aí uma amiga nossa que trabalhava falou, cara, eu conheço um cara que canta rap aí, você não trazia ele aqui? Aí me levaram lá. A mulher falou, pelo amor de Deus, vamos lá e tal. Faz alguma coisa. Quando eu cheguei lá, eu falei, parecia uma FEBEM, uma Fundação Meu Casa, Deus. era terrível. Criançada sentada no chão, descalça. Por quê? Porque eles já vinham da rua junto, então não tinha uma cultura, Uhum. né? Então já vinham de brigas à rua, já vinham de jogar bola junto e vinham pro projeto. E aí eu olhei e falei assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Aí a primeira pergunta, quem gosta de rap aqui? Aí começaram a erguer a mão. Falei, opa, então já tem uma ferramentinha. Quem tem vontade de cantar rap aqui? Eu, tal. Falei, legal. Mas o primeiro dia foi muito tumultuado. Foi muito ruim. Mas pelo menos eles ficaram 15 minutos sentados. Aí finalizou, deram o lanche pra eles foram embora. A diretora veio e falou, cara, 15 minutos sentado, conseguiu um milagre. sem eles passar o pé em ninguém, sem eles empurrar uma professora, sem, né? Você consegue voltar de novo? Eu falei, não, eu consigo dar o passe pra você. Era época de passe, né? Eu dou o passe pra você vir e tal. Eu falei, beleza, vem, voltei. Quando elas avisaram que eu ia voltar, na outra semana eles me esperaram sentado. Aí foi Olha outro isso. milagre. Foi outro milagre. Aí eu cheguei, já vieram cumprimentar e tal. Aí daqui a pouco vem um deles com a capa de CD que eu tinha lançado já Olha na isso. época, que um tio deu pra ele, tal. Olha aqui, eu tenho, você e tal. Aí eles ficaram mais fissurados na época ainda. Sim. Aí eu falei, pronto, peguei. Aí eu falei, vamos fazer uma música do projeto? Vamos. O projeto chamava Ser e Conviver, né? Era um projeto da prefeitura, da ação social. Aí eu falei assim, vamos fazer? Vamos. Aí sentamos com eles e escrevemos uma letra.
fizemos uma letra, né? Aí, naquela época, eu não era cristão, mas Deus, ele já dava, né? Já introduzia. E eu tive a brilhante ideia de trazer o meu estúdio de casa para dentro do projeto. Nossa, eles Porque se eu falei, se eu levar viraram. essa molecada lá em casa, eles vão acabar com a minha casa, né? O meu estúdio tudo. Então eu vou trazer para cá. E eu Aham. levei, peguei meu estúdio e levei para dentro do projeto. Nós gravamos uma música, nós fizemos o videoclipe na capela. Esse Daniel fez o videoclipe, que ele trabalhava com vídeo na época, Aham. com aquelas câmeras de Aham. fita cassete ainda, né? Muito louco. Fizemos o clipe e apresentamos na escola, num dia à Nossa, noite, com palco, som para os pais. Meu, aquilo ali foi uma divisão de água na vida daqueles. que Porque legal. a gente lidava com crianças, com pré-adolescentes, que os pais estavam presos, com pais com HIV. Então Hum, era situação de risco mesmo. Então já vem com toda aquela bagagem. Eu uhum. queria naquela época já ter firmado em Cristo, porque eu saberia, né, um pouco mais. Mas o pouco que fizemos com o rap, como uma ferramenta. Sim, Só foi uma ferramenta. Mudou muito. Mudou muito, mudou muito. E as amizades até hoje são casados, assim, que me legal. encontram. E esses dias eu encontrei no mercado, cara. Encontrei um cara barbudo, cara. Ele falou, eu era do clubinho. Eu falei, ô, mano, você vai caguetar minha idade, Ah, cara. Poxa. Ele falou, cara, eu ia fazer clubinho com você, cara. Que legal, dançava. E depois aí, a prefeitura me contratou. Aí fiquei que 4 anos. legal. Aí tomamos todos os espaços da cidade. Aí foi pro SOS, foi pro Espaço Cultural. Aí formaram B-boys, né, os dançarinos de hip hop. Aí um menino foi para os Estados Unidos competir. Um menino que lá, Caramba. o que mais passava o pé nas professoras, um dos mais rebeldes, foi competir nos Estados Unidos. No campeonato de dança. Aí começaram a formar família, casaram, começaram. Então, assim, teve as baixas também, né? Sim. Preso também, tráfico. Mas, enfim, eu entendi que é muito necessário esse trabalho, não só com a criatividade, mas você levar através da criatividade de uma arte, algo, esse lance dos princípios. Por Sim. quê? Eu lembro que tinha uma assistente social que começou a me acompanhar, que ela falou, não, cara, eu quero trabalhar com você porque eu trabalho aí já em periferias, então eu entendo como que é. E nós levamos 4 meses para eles tomar o café na mesa. Olha isso. Na mesa. Porque você tem que Cara, criar uma cultura, né? pegava a caneca, a bolacha, sentava. Foi 4 meses para a gente ver uma mesa com todos os Cheia de adolescentes adolescente. comendo certinho na mesa, que é a coisa que não fazia em casa, Uhum, entendeu? Então uhum. existe sim essa. Eu acredito muito nesse trabalho de se criar, porque assim, hoje nós trabalhamos com casa de recuperação também. Então nós entendemos que adulto, cara, adulto não tem princípio. Sim, Adulto. Que às vezes você vai lá dentro de uma casa de recuperação, dentro de uma casa de recuperação, um adulto acaba aprendendo a esperar o tempo dele, a tomar um banho rápido, a uhum, pegar uma fila, a retornar, se quer repetir, retorna para a fila, ou muito uhum. obrigado, a limpar o seu espaço, a cuidar de, né, Exato, higiene. Então, o que acontece? Às vezes o cara marmanjo aprende na casa de recuperação algo que ele é para ter aprendido de casa. Então, quando você exatamente, leva isso aí para dentro de uma escola, eles nunca vão esquecer. exatamente. Eles nunca esquecem. Eu entendo isso, que eles Com nunca, eles certeza. nunca E esquecem. a arte, o esporte, eles são assim ferramentas muito Sim, poderosas, né? sim, E são ferramentas que dá para trabalhar muito o princípio, né? Porque num esporte, por exemplo, você tem que trabalhar o princípio do respeito, né? De se que você trabalha em equipe, que você não é sozinho. Então, acho que essas questões, essas ferramentas, elas são muito valiosas e elas são muito bem-vindas à MPC também. sim. Né? A gente, nessa Escola da Vida que eu falei, que é um dos nossos projetos, tem o último dia de palestras, a gente chama de evento cultural. Nesse dia, a palestra é sobre o amor. E aí, nesse dia, a gente vai falar de Jesus, que é o verdadeiro amor, tal. E nesse dia tem banda, tem teatro, tudo vai depender, né? E a gente já chegou em ter situações né, que na escola, os alunos, durante a semana, que a gente está lá dando palestra todo dia, a gente fala que vai ter esse evento cultural desde o primeiro dia, e eles vêm procurar a gente. Eu posso cantar uma música? Sim. Eu posso fazer, né, uma apresentação de dança? Pode, né? Eles percebem que esse ambiente contribui,
né? Também para isso. Não é só uma dança, não é só um esporte, né? Isso aí vai trabalhando no caráter também, né? Eu creio muito que aonde há a arte, o esporte, o trabalho social, missionário, o crime e a droga não Sim. entra. Não entra. Porque, ó, ouvimos muito falar dos morros lá do Rio de Janeiro, onde tem muito tráfico. Mas, meu, tem muito trabalho social, tem muito Sim, orquestra. Você tem sabe, mesmo, é coisas verdade. violentas que você fala, meu, não acredito que tem. Tem. E é com jovens que poderia estar no tráfico, mas está ali ocupando. É que nós não temos um incentivo assim forte, né? Você pega Sim, leis como Lei Rouanet, sempre os grandão que leva. Os pequenininhos exatamente. nunca Não leva. investe, né, no Sempre povo. é sempre os peixes grandes que leva. Mas esse trabalho dentro das escolas, principalmente aqui no interior, onde a gente tem uma cultura diferente, né? Uma cultura de a escola é somente para estudar. E o professor, eu não É, valorizo, né? Aí entra essa situação, além de, querendo ou não, pregar o evangelho, porque muitas vezes o evangelho é pregado de boca fechada, né? sim, Com as sim. atitudes, né? Traz esse princípio de vidas. E o que acontece? E o que você me diz agora, saindo só um pouquinho do assunto, mas o assunto, sobre essa geração de adolescente, essa experiência sua dentro da escola, essa geração de adolescente, hoje é a geração Z, né, que fala? É. É a Z, né? É a Z e algumas já tá no alfa, né? No alfa. É. Então, o que você me diz? Qual que é a sua experiência com essa geração devido à tecnologia e à internet? Dá para implantar um pouco mais rápido ou mais fácil Jesus na vida dessas... Não, ou- eu não sei se eu saberia dizer assim, na questão de ser mais rápido, mais fácil ou não, né? Mas o que eu vejo é uma geração que ela tem tanta informação e tanto estímulo o tempo todo que ela mesma não sabe lidar com isso, né? É uma geração tem muito que esse conflito de personalidade? tem, porque assim, o tempo todo é uma geração que aprende, que nasceu praticamente, né? Principalmente o finalzinho da Z e o começo da geração alfa, é uma geração que nasceu conectada. Então, é uma geração que não sabe viver sem uma rede social. E a rede social, ela é de comparação o tempo todo. É você olhar ali o que o outro tem que você não tem. De filtros, né? E de filtros, né? O que não é real. Então, assim, eles nasceram nisso. E muitas vezes na cabeça deles isso se mistura. Então, a gente trabalha muito a questão das competências emocionais nessa geração, elas estão muito adoecidas. Sim. Né? Às vezes a gente fala assim, é porque é uma geração de mimimi e tal. Pode até ser essa parte, só que ela tem esse tipo de conduta, de comportamento, porque ela não foi fortalecida para ficar firme nas realidades emocionais da vida dela. Sim. Né? Então, assim, ela é muito sensível, suscetível a tudo que está ao redor dela, porque para a cabeça dessa geração é como se ela estivesse num Big Brother 24 horas. Sempre alguém Sendo está observado. te observando. Então eu tenho que me comportar de um jeito que fulano vai aceitar, né? Se na rede social eu posto algo e eu não tenho tanto de curtidas que eu acho que eu deveria ter, eu já me deprimo, Já né? fico mais É a geração. com o emocional abalado, né? Exato, é a geração da depressão, da ansiedade, né? E eu acho que hoje isso é muito complicado também, porque hoje todo mundo tem um diagnóstico. Não estou dizendo que não exista, sim, existam pessoas neurodivergentes que você tem que fazer um diagnóstico, falar assim, ó, esse aqui é espectro autista, esse aqui tem TOD, né? Então, assim, TDAH, mas assim, não é todo mundo. Só que hoje você Você leva, percebe que isso é mais influente nessa geração? com certeza, Muito com mais do que, né? certeza. Porque eu vim ouvir falar de depressão Exato. nessa geração. Agora, Agora. né? Você E sabia o que ansiedade? era TDAH? Não, nunca. Né? TOD, que é o transtorno opositor, né? Você não O vê. TOD é o quê? TOD é transtorno opositor defensivo, alguma coisa assim. Qual que é o É, sintoma? aquela criança. Na nossa geração, eu ia falar aquela criança mal criada. Aquela Ah, criança que dá o contra em tudo que você fala. sim, sim. Entendeu? Que você falou que tem que Tem fazer uns assim, TOD lá na aí que igreja vai, lá. aí que vai fazer errado. Entendeu? Exato. Existe pessoas realmente com esse diagnóstico? Existe. Existe. Mas a grande maioria
não é Todd. A grande maioria não tem um acompanhamento, porque hoje o mundo, o que as famílias fazem hoje? Por conta também de comparação, de rede social, algumas famílias, elas precisam todo mundo trabalhar o tempo todo porque estão sobrevivendo. Sim. Outras famílias trabalham para ter status. E aí os filhos ficam Cara, órfãos de pais vivos. Eu falei esses dias, criança de 2 anos indo pra creche em tempo integral. Pô, na Sendo minha que época, não precisa. eu fui com a minha mãe, eu comentei até esses dias, né? Que um pessoal veio falar pra mim, me convidou para um podcast, pra mim meio que falar de espiritismo, mas eles queriam ouvir uma versão má da minha parte sobre espiritismo, né? Um conflito. Eu falei, gente, eu cresci dentro de um centro espírita, porque minha mãe era faxineira do pai de santo, trabalhava na casa dele e eu ficava brincando dentro do centro espírita, né? E ela me levava. Aí até brinquei que eu falei, você quer saber sobre espírito? Chama o pai de santo pra você entrevistar, né? Eu sei falar da Bíblia, alguma coisa ainda, né? Mas enfim, eu acompanhava minha mãe, acompanhei minha mãe até acho que 10, 11 anos. Minha mãe ia fazer faxina, eu ia junto. Hoje vai pra tempo integral, de repente, numa... Aí quem que educa o filho? Exato. E quando chora em Os casa à noite... influencers educam os nossos filhos. E quando chora à noite, tá o celular. Exato. Então, assim, é uma geração refém de um celular. Sim. Entendeu? Que os pais têm um pouco... Só que isso cobra um culpa. preço, né? Sim. A vida emocional dessa geração, ela tá totalmente fragilizada. É o mínimo que você faz para ela porque eu quebrar. fico imaginando daqui 10 anos, a gente só vai ter MC e influencer. Não vai ter Exato. médico, não vai ter dentista. Essa é uma outra coisa. Quando você Só vai ter pergunta MC e influencer no mundo. para o adolescente o que ele quer ser profissionalmente. Todo MC mundo quer. influencer. Exato. Ninguém quer mais ter Vai viver uma de profissão que existe e seja necessária para nossa vida, eu não né? consigo, faz tempo que eu não vejo que uma pessoa falando eu quero ser advogado, quero ser Exato. MC, influencer e viver de rifa. Exatamente. Que loucura. Então, assim, essa é a parte complicada, né? De trazer Jesus para a vida deles, porque eles estão tão imersos nisso aqui, os algoritmos, né? A rede social, eles foram feitos para ficar dando descarga de dopamina na sua mente o tempo todo. Então, é um vício. Foi o que eu falei, foi o que eu comentei esses dias. Estão acelerando, e essa mídia. Essa tecnologia tá tão avançada, porque hoje começaram a avançar áudio. Ninguém ouve um áudio de uma mãe no 1. É no 2. Já é. Os filmes de 2 horas, de 2 horas e meia, até 3 horas. Muito tempo. Agora é uma série de 30 minutos. Então começaram um aceleramento. Sim, é o tempo todo acelerado, né? Cara, eu assisti o Titanic, cara. Titanic, cara, 3 era horas 2 fitas. Né? Exato. Eu assisti inteiro. Se você for no cinema, eu assisti no cinema. Você tem que esperar eles trocarem lá pra continuar. Louco. Hoje não, hoje é tudo em 30 minutos. Então, agora você imagina quando você leva para outras áreas da vida deles, né? Por exemplo... Porque talvez, será que ele vai ter paciência de fazer uma faculdade de 4 anos, 5 anos, 6 anos? Muitos da geração Z não querem fazer faculdade. Querem, né? Não querem. Real. Não, eu vou trabalhar, vou ganhar minha grana, vou comprar o carro que eu quero, vou comprar, geralmente é a moto, né? Vou comprar a moto que eu quero. Mas eles não têm paciência para passar pelo processo. E a vida é um processo. Entendeu? Então, quando você está lidando com uma situação, por exemplo, pessoal, eles estão lidando com um atrito em casa. Lógico que se a gente quer que se resolva isso, eles querem que se resolva. Mas existe um processo nisso. E aí, quando eles veem, por exemplo, até os pais, às vezes, estão tentando se acertar, né? Tô dando um exemplo aqui. Os pais estão tentando se acertar. Tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons, tal. Só que isso gera uma ansiedade profunda no adolescente. Por quê? Porque ele tem tudo imediato. Por que a família dele não pode ser consertada imediatamente? O iFood, né? Exato. Então, a mesma coisa Jesus. Se você apresenta Jesus para ele, a primeira coisa que o adolescente pensa, tá, mas o que eu ganho com isso? Hoje, agora, se eu fizer alguma coisa. Entendeu? Se eu falar que eu quero Jesus, qual que vai ser a diferença? Então, assim, graças a Deus que não depende da gente, né? É o Espírito Santo que convence, que realmente conduz, traz, conduz. Mas é uma geração
que está refém disso, está refém precisa muito desse de Jesus. mundo, que precisa muito de Jesus. Só que eles não sabem disso, né? A gente sempre fala, olha, nós entramos nas escolas e os adolescentes, os alunos, né, independente da faixa etária, eles estão desesperados por Jesus. Eles não sabem que é por Jesus que eles estão desesperados. Mas é por Que é um isso. vazio que só Porque Jesus ocupa, né? Exato, porque é o único que preenche nosso vazio é Jesus. Então, é mais complicado. Eu penso assim, trabalhar com um adolescente da nossa época, quando a gente era adolescente. Como você falou, se eu ganhasse uma cartilha sobre Jesus, eu ia ler inteira. Hoje, quem lê? Não tem Hoje como. ninguém lê, Ninguém- né? Que é out. Eu vi ontem no Instagram um cara mostrando um aplicativo que agora você compra um caderno que tem uns QR Codes. Então, como é que você faz? Você escreve o que você precisa escrever do jeito que quiser. Ele falou, pode ser garrancho que o aplicativo entende. Aí você vai lá no QR Code, digitaliza o que você escreveu. Transforma aí, em áudio. Pode ser até em áudio, mas aí você pergunta lá, fala para ele, explica para mim o que é isso que eu escrevi. Me Meu dê Deus. exemplos disso. Então, assim, pode até ser uma ferramenta boa, mas isso faz com que as pessoas não pensem mais Não por si pense mesmas, mais, não pesquisem elas mesmas as coisas, né? Você dá um clique no seu celular, você tem a resposta de algo que está perguntando de 1000 formas diferentes. Qual é a verdadeira? Qual realmente é a que eu posso confiar, né? Mesma coisa do Evangelho, de Deus, de Jesus. Vai pesquisar sobre Jesus, vai aparecer um monte de coisa. Sim. A visão de fulano, de ciclano, e cada uma é uma, e aí? Cada um tem um formato. Né? Mas é um tempo que realmente eu acho que é a geração que mais precisa de Jesus. É uma E geração que tá mais sedenta, né? eu também acho, porque Ó, nós tá fazemos buscando tanta coisa e não tá não encontrando. encontra. Nós fazemos às vezes a gente participa de um evangelismo que tem na Paulista lá em São Paulo, né, que chama Chamados para Fora. É de sábado à Legal. meia-noite na Paulista, mas já na esquina com a Rua Augusta, Aham. né? E o que acontece? A Rua Augusta é a rua de maior prostituição, Sim. tudo mais de baladas ali em São Paulo. E começa ali o louvor, né? E começa a louvar, e bastante jovens e tal, tem uma palavra, e chega uma hora, os jovens descem pra Rua Augusta, pra evangelizar. Cara, parece que quando você joga a rede, assim, ó, daqui a pouco só vem jovem trazendo, jovem chorando, com lata na mão, com copo na mão de bebida, chorando que saiu de casa pra procurar algo, né? Exato. E não encontrou, encontrou. porque a droga não satisfaz, acaba rápido. A Exato. bebida, a brisa passa rápido, mas aí encontra Jesus. Isso, mas precisa de pessoas ir lá fazer isso, né? Exato, né? Jesus escolheu que fosse feito assim, né? E muitos que são alcançados, muitas das vezes não querem ir. Isso que é o problema. Exatamente. Porque o conforto é tão bom, né? Deixa eu ficar quietinho aqui. E esse é outro lado que a gente tem que trabalhar, né? Trazer, alinhar de novo o coração de quem já é de igreja, quem já é crente, né? Porque se acostumou com um evangelho confortável, Sim. mas esse não é um evangelho bíblico, né? Na Bíblia, Jesus chama todos nós de discípulos e fala para todos os discípulos irem e fazerem outros discípulos. Até mesmo porque o ID é para todos. O ID é para todos. E muitos pensam que o né? ID é para um grupo de Exato, evangelismo um da grupo igreja. específico, o pastor, Não. o missionário. O ID é para Mas todos. todos nós temos essa responsabilidade com Jesus, né? E eu gosto de falar assim que não é uma responsabilidade, é um privilégio. Privilégio. Porque eu tô apresentando algo para alguém que transformou a minha vida, né? Porque eu fui uma adolescente que chegou a pensar por que eu vivo? Será que se eu morrer alguém vai fazer diferença? E muitos adolescentes pensam isso hoje, não é só adolescente, crianças pensam nisso. A gente vê casos de crianças tirando a própria vida, Sim. né? Então, assim, eu fui esse adolescente que questionou isso. Minha vida tá tão ruim, eu me sinto tão mal, que se eu morresse ia fazer diferença, né? Talvez um alívio, né? Exato. Então, Talvez assim, alívio. Jesus me encontrou e trouxe a resposta. Faz toda a diferença, eu morri por você, sua vida vale muito a pena. Né? E essa geração, ela precisa ouvir isso. Então, assim, para mim é um privilégio falar, olha, eu um dia estava numa posição que talvez você esteja agora. Quando eu faço Escola da Vida, que é esse projeto de palestras, parece que eu geralmente dou sobre família. E aí eu falo de quando eu era adolescente, né? Na minha adolescência, a minha conversão foi numa época em que eu comecei a beber muito. Né? Eu matava a aula para beber toda noite. Eu estudava à noite, bebia. Meus pais não sabiam de nada. Eu chegava em casa, eles já estavam dormindo. E eu comecei nesse ciclo e foi aumentando como uma bola de neve.
né? Então eu conto essa história na minha palestra e aí falo que eu tive um encontro com Jesus. Eu falo que teve um encontro com Jesus no meu banheiro, né? Que foi um Sim. dia que eu entrei em casa tão alcoolizada que eu fiquei desesperada. Eu falei, se os meus pais levantarem, eles vão descobrir que eu não sou a filha que eles acham que eu sou. E aí eu fui pro banheiro tomar banho para ver se passava, né? E isso você domingo ia pra igreja. Sim, com certeza. Eu era a filha exemplar. Sim. E aí, no chuveiro, eu tive um encontro com Jesus. No chuveiro, eu tive esse pensamento. Se eu morrer agora, será que vai fazer alguma diferença? Talvez Né? eu tô dando muito desgosto, talvez eu sou um choque pros meus pais, sabe, né? Exato. E aí eu ouvi dentro de mim Jesus falando assim, eu não criei você para isso, é isso que você quer? E eu já estava sendo, né, atraída para o evangelho. E aí eu falei, não é isso que eu quero mudar minha vida, eu quero ser feliz de verdade, eu não quero ser feliz quando eu tô alcoolizada. Né? E aí eu conto essa história nessa palestra, termino a minha palestra lá, fechando em relação à família, mas é impressionante o que vem de aluno, meninas, falar, eu tô vivendo isso que você acabou de falar. Porque eles precisam ter um gatilho, né? Exato, né? Então assim, poxa, eu tô contando a minha história Porque o e dizendo que adolescente, ele há vive, solução. o adolescente, ele vive embaixo de uma repressão. Repressão Sim. em casa, os pais. Repressão na Na escola, escola. diretores e professores. Repressão na igreja, pastores Sim. e líderes. Em que momento que desperta esse gatilho do adolescente? É o que a gente sempre discute isso, né? Que a gente fala, é um desafio para nós hoje, vamos dizer, como igreja, e ter alguns jovens, que nem fomos para o retiro e ficamos no retiro de carnaval e descobrimos, assim, diversas coisas e gatilhos que a gente entende que eles se refugiam em situações ruins porque não tem um espaço aberto para um diálogo, não tem uma conversa para um diálogo, não tem uma, de repente, na própria igreja, Sente segurança para se abrir, sente né? segurança para abrir, isso é muito importante. É. Porque, né, eu tenho a minha filha, quando eu estava morando em São Paulo, a minha filha era adolescente, morava comigo, e minha filha teve depressão diversas vezes, assim. E a gente morava no nono andar e Meu era Deus. perigoso porque era vários gatilhos, assim. Uhum. Épocas do quarto dela parecia um lixão, de não ter vontade de fazer nada, né? E até fiz uma música, inclusive ela participa do clipe. Eu fiz uma música sobre Olha, depressão e ela participa. Que eu falo que fotinhas sorrindo no Instagram e travesseiros encharcado chorando até de manhã, né? Porque uau. no Instagram é a Essa é a fotinha realidade sorrindo, de muito mas adolescente. o travesseiro encharcado de choro na madrugada, Uhum. né? E só que naquela época eu não soube lidar também de abrir, ser um porta-voz, né? De tentar conversar. E isso encadeou na minha filha o homossexualismo. Por quê? Porque eu achava que as pessoas que ela estava andando estavam muito legal. Nossa, encontrou amiguinhas. Uhum. Encontrou amiguinhas. Olha, graças a Deus ela encontrou umas amiguinhas. Mas essa amizade, essas amizades desen- como que eu posso falar? Desembocaram nisso, Isso. né? Caiu pro homossexualismo, Uhum. aí veio depressão, aí veio Puxa aquele vida. pacote completo, né? Então eu vejo qual que é a necessidade, hoje, o tanta necessidade de ter um diálogo aberto dos pais Sim, e da comunidade, com a igreja, que seja. E talvez se ela tivesse projetos como esse na escola, exato. poderia ter sido um outro É. caminho. É o que eu penso hoje. Poderia Porque ter o sido um outro caminho. adolescente também, ele tem mais, independente se ele tem abertura em casa ou não, a grande maioria dos adolescentes não quer se abrir com os pais. Não Sim, porque, às vezes não é nem porque o pai vai ficar bravo, não sei o quê. O filho, ele não quer frustrar, decepcionar o pai e a mãe, e nem ser entendeu? confrontado pelo pai e É, pela mãe. também. Mas aí, às vezes, ele vai guardando pra ele, porque isso aqui, sabe, ele cria isso na cabeça dele. É impossível falar sobre isso na minha casa. Óbvio, existem vários tipos de família. Vai ter família que vai sentar e ouvir, vai ter família que vai gritar com você, tal. Mas o que a gente percebe, o adolescente, ele ouve e ele se sente mais seguro em se abrir com alguém que ele sabe que se julgar não vai fazer diferença pra ele, Sim. entendeu? Ou ele sente assim, porque por mais que os pais amem e mostrem isso, o adolescente vai sempre falar, sempre pensar que se ele falar alguma coisa pro pai ou pra mãe, ele vai ser julgado. E isso a gente tem que construir em casa, Ou que não é castigado, né? assim, o castigado, que eles têm essa liberdade e tal. Muito pelo fato que nós, como pais, nós fomos colocados na vida dos nossos filhos, né?
para conduzi-los para o caminho certo. Sim. Então é óbvio, se um filho vem e fala assim, eu tô fazendo uma escolha que a gente sabe que não é ruim, que não é boa, a gente como pais, a gente tem o dever diante de Deus de falar, filho, essa não é a melhor escolha, você sabe disso. Você sabe que essa escolha vai te levar para um lugar de infelicidade, né? Então, assim, existe essa questão, e isso é legal no nosso trabalho, porque muitas vezes um adolescente vem contar coisas sérias, coisas de Sim, abuso, sabe? sim. Que sofreu ou que tá sofrendo, e que não tem coragem, né? Teve um caso de uma menina que contou de um abuso de um tio, e que não tem coragem de falar pra mãe. E nesse caso, como que você age? Então, num caso de abuso, tem toda uma forma de conduzir, né? A gente acolhe o aluno, a gente agradece a coragem dele ter contado, que é muito importante ter contado, mas que isso é um crime. Então, não pode ser algo que vai ficar só entre nós. A gente tem que passar trabalhar. adiante. E aí a gente aciona a direção da escola e a direção vai entrar em contato, né, com assistência social, Conselho tal. tutelar, tudo Conselho mais. tutelar. Então, assim, nesse caso, a gente tem uma via para Uma dinâmica, trabalhar, né? Porque, e muitas vezes, quando tem essa situação, que eu já passei, assim, sei lá, infelizmente, algumas vezes, né, esse tipo de compartilhar. E o aluno vem e fala assim, eu vou te contar uma coisa, mas você jura para mim que você não vai contar para ninguém? Aí você já sabe o que é isso. Aí eu falo, olha, eu não sei. Se for algo que pode estar colocando sua vida em risco, eu não posso te garantir isso, mas pode falar, eu quero te ouvir. E aí todos eles falam, nenhum fala assim, então não vou falar. Fala, sabe? Sim. E aí a gente mostra Na para verdade, eles. eles querem falar. Estão Sim. procurando só. Aí a gente mostra, acolhendo, amando, a gente mostra o quanto foi importante ele ter falado, o quanto a gente se sente honrado de ter sido a pessoa escolhida para ele compartilhar aquilo, né? E aí a gente fala, mas não pode. Aí a gente se dispõe. Você quer que eu vá junto com você para você contar para a diretora, tal, né? Às vezes não pode deixar que eu conte. E realmente acontece, porque depois eu tenho que falar com a diretora, olha, aconteceu isso, esse aluno vai vir falar com você, né? E teve esse caso lá na outra cidade que eu morava. E foi muito interessante, porque a menina falou, né? E ela estava pensando em suicídio. E aí a coordenadora me chamou e falou: tenta conversar com ela, porque ela só fala disso, ela só fala que ela vai morrer e tal. E aí eu fui conversar e aí ela se abriu. Falei: você não quer? Por que que você quer? Por que que você acha que você não merece viver, né? E aí ela compartilhou, nesse caso. E aí eu mostrei para ela da importância disso, que isso é um crime, que essa pessoa que fazia isso com ela não podia, porque ele podia fazer isso com outras pessoas. E, na verdade, ela estava desesperada porque ela tinha uma irmãzinha com a idade que ele começou a fazer isso com ela. E ela morria de medo que ele fizesse com a irmã também. E eu falei, então, eu vou vir aqui com você na escola e a gente conta junto, tá bom? Só que aí, isso aí era uma sexta-feira. No final de semana, ela contou para os pais. Ela tomou coragem e contou para os pais. E os pais acolheram ela. Sim. Né? Óbvio, foi uma situação muito difícil, porque era alguém da família que fazia isso, com certeza teve que trabalhar tudo isso aí. Mas ela me falar deu a ela coragem de expor para os pais, né? E aí, quando eu cheguei na segunda-feira na escola, ela já tinha falado com a coordenadora, a mãe já tinha ido lá, né? Então, assim, e aí eu fui falar com ela. Eu falei, como é que você tá? Ela falou assim, nossa, parece que saiu um caminhão das minhas costas. Sim. Falei, que bom. Tá vendo como era importante você ter falado? Né? E a gente sempre frisa muito que a culpa nunca é do adolescente, né? Porque o adolescente sempre, o abusado sempre acha que ele é culpado, né? Sim. E aí a gente trabalha isso também. E aquilo que a gente fala, né? Jesus quer em lugares disfarçado de você, né? Não adianta. Eu gosto muito dessa frase sua, você sempre Isso fala, aí né? é forte. Tá vendo, galera? Você que assistiu, compartilhou, tem muita coisa, vai ter parte 2, parte 3 aí, né? Bora. Mas venha fazer parte, olha a importância, né? Às vezes você fala, poxa, como que eu posso servir, né? Talvez você não se identifica com a rua, com pessoas em situação de rua, talvez você não se identifica com a missão lá do Nordeste, talvez você não se... mas você se identifica dentro de uma escola, né? Talvez você que tem um filho, uma filha, adolescente que está dentro de uma escola, olha a importância, olha o grau de trabalho, né? Porque a maldade está em todos os lugares, né? E aonde tem um problema, nós cristãos temos que estar lá, porque Jesus estava em todos os problemas. Sim. O cego, o coxo, o morto, a mulher de fluxo de sangue, tudo aquilo ali era um problema.
Aí Jesus chega no problema e manifesta o reino de Deus, né? Então, nós cristãos, temos que sair do nosso conforto, da nossa área de conforto e ir diante dos problemas. Aonde tiver um problema, nós temos que estar lá, né? Para poder manifestar. Porque não é sobre nós, né? É Sim. sobre Jesus, né? Então, venha fazer parte. Você que assistiu, compartilha, venha fazer parte, né? De alguma maneira, você que é aqui da região, de Valinhos, Vinhedo, mas você que está assistindo de outro lugar, procure a MPC, vai ter todas as inscrições aqui, Instagram, tudo mais, da Fran e da galera. Procure, venha participar, né? Para você entrar nesse bonde, né? Que Jesus quer ir em lugares disfarçado de você. É Fran, isso. muito obrigado. Eu que Deixa umas agradeço. considerações finais aí. Pode deixar, pode falar o que está Bom, no seu coração, deixa uma mensagem, né? E foi muito bom esse sim. bate-papo. Obrigada, Glória a obrigada. Eu Deus. quero agradecer você que nos ouviu, nos assistiu e dizer que, assim como o Fabrício falou, né, que Jesus quer ir nos lugares disfarçados de você. Essa é uma verdade, né? E às vezes vai ter situações onde só você pode estar lá. Deus pode usar outras pessoas? Pode, mas você vai perder a oportunidade, né, o privilégio de ser o instrumento usado. E eu gosto de falar quando eu estou falando sobre a nossa organização, né, que o meu maior desejo é que o dia que eu estiver face a face com Jesus, o dia que Jesus voltar ou eu subir aos céus, o que eu quero, né, o que eu imagino e o que eu quero é que Jesus me receba, me abrace e fale: agora eu quero te mostrar algumas pessoas que estão aqui porque você disse sim. E ele vai me mostrar adolescentes, né, vai me mostrar alunos, professores, porque eu simplesmente disse sim. Eu não sou uma pessoa que é super qualificada, eu não estou lá porque eu tenho curso disso, curso daquilo, eu estou lá porque eu respondi sim ao chamado de Jesus. E eu quero te convidar a fazer o mesmo, porque dizer sim para aquilo que Deus está nos chamando a fazer é a melhor escolha que a gente pode fazer. Então, eu estou aqui para cooperar. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou ter prazer enorme de te ajudar, de te contar, compartilhar, testemunhar aquilo que Deus está fazendo e você se juntar a gente. Muito obrigada. Amém. Lembre-se, hein? Deus ele não terceiriza a sua missão. O que é para você fazer, é para você fazer. As vidas que é para você ganhar, é para você ganhar. Eu não posso ganhar por você, eu não posso alcançar por você. Cada um tem, né, a sua missão. Amém, galera? Muito obrigado. Mais um episódio do podcast Cristo Rua, hein? Solta o pino da granada. Compartilhe e evangelize. Até o próximo.